Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, 21 de julho de 2025. Estou com a minha garrafinha aqui para chamar a atenção de todos vocês, principalmente quem está aqui, né, do sudeste para cima. É dia de tomar água, está muito seco o tempo, daqui a pouco eu vou tomar meu golinho, tomei já, aliás, tomei agora há pouco, já vou tomar outra. Estamos aí nos abastecendo, porque o tempo está muito, mas muito seco. Olha aqui como é que está a minha imagem aqui do Mato Dentro. Eu estou aqui no interior de São Paulo, entre Campinas, Limeira, Mogi-mirim, aqui nesse triângulo. E está seco, hein? Barbaridade. E vem mais aí. Vamos ver a meteorologia. Está dizendo que o Brasil está amanhecendo, principalmente o sul do Brasil, está amanhecendo frio, no sul principalmente, e muito seco. Calorão no norte, 40 graus lá no Mato Grosso. De novo, né? Aquela situação difícil. E, ó, pessoal... E vem muito frio aí pela frente. Temos chuvas dia 28, lá que atinge até o Paraná, e depois tem uma grande massa que vai entrar a partir do dia 6 de agosto. Olha o que vem por aí, pessoal, e parece-me que é a frente, a massa polar mais dolorida, ou seja, com maior intensidade deste inverno. Tivemos 3 grandes massas, essa vai ser a quarta, e parece que essa vem para rachar o cano mesmo, e nós estamos muito preocupados. Estamos acompanhando daqui a pouco o Ronaldo Coutinho, nosso meteorologista, engenheiro agrônomo, versado em meteorologia, vai trazer todas as consequências dessa massa para todos nós, sempre de olho, claro, aqui no sul de Minas, na região de Minas Gerais, na região da cafeicultura. E pega também, claro, quem ainda está com plantas no campo. Muito bem, eu estou aqui olhando porque, na verdade, nós estamos muito preocupados com a questão do dinheiro. Falamos de tempo, agora vamos falar de dinheiro, porque a imagem, essa tela de estudo, que é o representante do comércio norte-americano, o secretário de comércio dos Estados Unidos, reafirma que as tarifas começam em 1º de agosto e não vai ter choro e nem vela. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai mostrar os preços, todos os preços estão no vermelho, à exceção do ouro, porque o ouro está positivo, porque o pessoal corre para o ouro temendo as consequências das tarifas. De forma geral, tarifas de 10% para todos, à exceção da Argentina, que ficou com 80% com tarifa zero. Aliadíssimo dos Estados Unidos, o Milei, que está ganhando pontos e pontos na economia, reduzindo a inflação, aumentando o PIB, a Argentina dando um show. Então, para a Argentina, praticamente tarifa zero. Para os demais, 10%. Para alguns contendores do Trump, 20%, inclusive a União Europeia. E para nós? 50%, e se chorar, se houver retaliação, e parece que vai, pode subir a 100%, que vai ser o fim do mundo, né? Armagedon, nós estarmos com 100%. E aí o Estadão está colocando um editorial que, na verdade, não é o Bolsonaro a causa dessas tarifas. O Estadão está reconhecendo isso. A causa é o Lula querer alimentar o BRICS contra os Estados Unidos, começando pelas moedas, mas, enfim, no fundo, o que o Trump não quer é ver o Brasil ser mais um satélite da esquerda, como é a Venezuela. Então, é disso que se trata, esse é o embate, não é? E nós estamos como reféns desse embate. Para o Lula, o que ele vai ter a perder? Nada, ele só tem a ganhar se ele revidar. Se ele revidar, vai a 100% as tarifas, o valor das tarifas. E nós, como vítimas, seremos os prejudicados. É o que o Estadão está dizendo, que o Brasil vai pagar a conta da imprudência do Lula. Não é imprudência, viu, Estadão? É querer aparecer mesmo, querer ser, né, o cara que vai nos levar para o buraco. É disso que se trata, é isso que nós vamos mostrar isso ao longo dessa nossa edição.
E agora, como aqui é tempo e dinheiro, eu vou para o Sérgio Braga, lá em São Paulo, para saber se lá em São Paulo também o tempo está tão seco quanto aqui no Mato Dentro. Sérgio, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sim, muita secura, né? Muita água nesse momento e a temperatura continua em elevação durante o dia. 21 graus hoje, pode bater os 23 graus, mas as madrugadas têm sido frias, né? Essa tem sido a toada desse inverno e com expectativa, como você mesmo disse, de uma queda acentuada na temperatura que vem por aí. De qualquer forma, destaque hoje da Folha de São Paulo: manhãs frias, tem sido assim, e os dias ensolarados, mas destaque exatamente para aquilo que chamou a atenção, João, é a baixa umidade do ar. Daqui a pouquinho vai dar para poder pegar até o ar com as mãos, não exagerando, mas exatamente isso. Muita água faz bem para a saúde nesse momento, João. Vantagem de morar aqui no Mato Dentro e tal, só que agora com essa secura, poeira, Sérgio Braga, poeirão. Olha, em compensação, temos que aproveitar enquanto que essa massa de ar frio, o Rio Grande do Sul vai ter chuvas dia 28, daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês, dia 28, certo? Hoje é dia 21, certo? Então, na próxima segunda-feira, chuvas lá no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, depois dessas 3 massas frias que eles enfrentaram, lá com o vento minuano, hoje, várias regiões do Rio Grande do Sul, lá no interiorzão, o dia amanheceu assim, olha, São Vicente do Sul, o Roberto Leitão comemorando essa imagem, essa manhã de sol maravilhoso no Pampa Gaúcho. Isso é São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Baita imagem para a gente começar o dia de esperança e acreditar que o Brasil vai mudar, vai mudar. Com isso, é o momento de nós mostrarmos a nossa bandeira e a nossa esperança de que o Brasil vencerá, com o apoio e o trabalho e a persistência dos produtores rurais do meu Brasil. O Brasil vencerá. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 21 de julho de 2025. Então, um alertinha só. Nossa edição hoje vai mudar o roteiro. Nós vamos colocar a meteorologia depois do Vlamir Brandalize. A gente tem que antecipar o Vlamir hoje, então o Vlamir que entra tradicionalmente 1h, 1h05, por ali, nós vamos entrar um pouquinho antes, 10 para 1. Então, atenção, o Vlamir Brandalize. E com isso, a meteorologia vai ser exibida após o Vlamir Brandalize, ao vivo também com o Sérgio Braga, mas após o Vlamir Brandalize. E uma terceira atenção, hoje é dia de nós falarmos de irrigação. Nós vamos falar com o presidente da Câmara Setorial da Irrigação, o Afrânio Migliari, vai estar ao vivo conosco ao longo dessa edição, porque tem um pepino muito grande para os irrigantes. O TCU recomendou à ANEEL cobrar, aliás, primeiro tirar aquele abatimento que tem naqueles horários reservados à noite para irrigação. Quem não estiver cadastrado vai perder essa vantagem. E mais, o TCU recomendou à ANEEL a cobrar o retroativo dos últimos 3 anos que não foram recolhidos desse valor para a energia noturna. Então, imagina, você que não esteve cadastrado, vai perder e vai ter que pagar. Rapaz! Daqui a pouco, o Afrânio Migliari, presidente da Câmara Setorial da Irrigação, comenta isso conosco. Então, mas agora vamos ao destaque dos nossos especialistas dessa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana começando aí, João Batista, nervosa em Chicago, né? Dia de liquidação técnica, o pessoal fazendo lucros e falta de notícias novas, né? Semana passada foi uma semana de alta e liquidação por lá. Não é uma tendência, mas hoje entregando aí mais de 2 dígitos. Aqui no Brasil, o mercado de balcão mantendo, alguns balcões até pagando R$1 a mais que sexta-feira, porque o mercado de prêmio voltou a melhorar um pouco. Tudo isso daqui a pouco, vamos comentar no Tempo e Dinheiro. E negócios, segue com o negócio, pessoal aproveitando, o produtor está negociando, bons volumes negociados já pela manhã. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro, esperando vocês. Destaque vai ser a volta gradual da chuva aqui no sul. Então agora, final de julho, começa a mudar o padrão da chuva no sul do Brasil. Detalhes na previsão.
E vamos direto às informações das cotações do mercado internacional, começando pela Bolsa de Chicago, que tem nesse momento todas as posições, assim como Nova York, com exceção ao ouro, como o João Batista Olive adiantou. Soja, nesse momento, na Bolsa de Chicago, recua 1,45% a $10,12 mais 12. Milho negociado com queda de 1,55 a $4,20 e 37. O trigo também, a queda de 0,71% a $5,42,10. Café em Nova York a 294,08, derrete 3,14%. Não aparece na tela o café robusta na Bolsa de Londres, tem uma queda de 2,59% a $3.236 por tonelada. Açúcar recua 2,5% a 16,40. Algodão, queda de 0,84% a 68,10. Petróleo, $65,61, o barril 0,67 de queda, batendo novas máximas. O ouro a 3.411,95 por onça Troy, o equivalente a 32 gramas, alta de 1,60%. Quanto ao mercado cambial, o dólar nesse momento recua 0,40%, mais aos R$ 5,55 mais 50. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, lá na B3, tem até mesmo uma alta nesse momento de 1,05%. Nesse momento, a 134.756 pontos. Repetindo agora as cotações da soja na Bolsa de Chicago, confirmando queda de 1,44% a $10,12,25, e o café na Bolsa de Nova York a 294, ampliando a queda para 3,16%. Mercado do boi gordo, esse segue aí de olho nas tarifas e na pressão por parte da indústria, que tem ofertado cada vez menos pela arroba. O mercado segue atento a essas informações. Mercado futuro recua em todas as posições, R$ 296 vale a cotação. Vale arroba para julho no mercado da B3, 0,59%, rompeu os R$300, o agosto a 299,50, com uma queda de 1,87%, setembro a 313,80, queda de 2%, outubro 311,20, queda de 1,80%. No mercado físico, negociações apontadas pela Scott Consultoria, 12 entre 32 praças em queda. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 292,50 no aprazo. Goiânia, 273. Região sul de Goiás, 276, também por arroba prazo. Triângulo Mineiro, 279,50 a prazo já descontado. Boi comum, 12 praças recuaram, portanto, só para poder ter uma ideia, o indicador CP Exalc, a média da arroba negociada com a média Brasil, com as negociações, referência aqui de São Paulo, recuou até sexta-feira 6,51% aos R$ 296,75. A reposição, que vinha ganhando um fôlego, também apresenta uma queda acumulada de 2,22% a R$ 2.846,38 por arroba. Portanto, o mercado boi gordo segue pressionado nesta quase reta final do mês de julho. João Batista Olive. Você mostrou os preços todos no vermelho. Isso é só o temor da entrada das tarifas dia 1º. Então, o mundo, né, de costas para a parede. Agora, eles têm o que negociar e nós que não temos. Né? Nós, né, o Lula só tem a gente, né? Ou seja, nós, os reféns. Igualzinho que acontece lá com o Hamas e o povo palestino. Que morram, mas nós vamos insistir na nossa ideia maluca. Né? E o Lula está nesse mesmo batidão. E nós, o que podemos fazer? Então, só ficar sendo chantageados por esses esquerdistas extremistas que vão nos levar à derrocada. Vão não. O povo brasileiro não vai aceitar, e aí isso é uma questão de tempo. O tempo é o senhor da razão, a gente insiste aqui. Olha, pessoal, mais detalhes, mas com muito mais detalhes do que está acontecendo sobre tarifas, sobre política, sobre economia, lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Eu tenho muita satisfação porque estou recebendo retorno de pessoas queridas dizendo que o bem que nós estamos fazendo para os produtores rurais com o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Então, eu estou convidando o senhor e a senhora para ser mais um produtor rural muito bem informado, entrando como assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que você faz? É só digitar no seu WhatsApp esse telefone 199 9813 2915 e você vai ser
é incluído como mais um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 7 dias grátis para experimentar. A dona Léa vai ter uma enorme satisfação de te colocar no rol dos produtores muito bem informados. São 15 editorias à sua disposição, mais o site O Tempo e Dinheiro Oficial, com todos os dados de pecuária, todos os preços das praças, de mamando a caducando, lá no site. E tem, portanto, como eu disse, 15 editorias para você escolher. Não, eu só quero saber de pecuária. Beleza. Não, só quero saber de política. Ok. Só quero saber de clima. Ok. Quero saber só de soja. Você escolhe. Ou você perpassa, né, navega nos 15 grupos e ainda vai lá para o site. Olha que beleza. E, claro, na política, nesse momento que está todo mundo de olho, o que vai acontecer conosco nas tarifas, então você tem 12 editorias. Política comandada pelo meu amigo fantástico Paulo Moura, o professor, o cientista político Paulo Moura, era o nosso editor de política. E na economia, o Giovanni Lorenzon, experiente jornalista do agro. Então, assim, nós temos profissionais alimentando você com informações de gabarito, de experiência, do seu lado. O nosso lema aqui no Clube do Tempo e Dinheiro é um serviço de informação confiável e estratégico. Então, por favor, seja mais um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Repetindo o telefone, é só mandar um zap. Quero experimentar, 7 dias grátis. O telefone é esse daí, 199-9813-2915. E vamos em frente. Muito que bem, agora, dando prosseguimento aqui à nossa pauta, vamos ao giro de notícias do agro, vamos às manchetes do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. A Autoridade Pública de Alimentos do Kuwait ordenou a proibição das importações de aves de várias áreas dos Estados Unidos por causa da gripe aviária, mas suspendeu a proibição da importação de aves brasileiras de todos os tipos. Soja CPEA. A firme demanda por soja para esmagamento sustenta os preços internos e externos do grão. Feijão. Preços do feijão seguem oscilando, mas no geral as altas prevalecem sobretudo para o feijão carioca. Tomate CPEA. Oferta recua com o encerramento da primeira parte da safra de inverno. Mandioca. Embora o clima seco dificulte os trabalhos de campo envolvendo a mandioca, muitos produtores seguem priorizando o plantio, que a demanda fraca pressiona cotações. Agora aquele show de notícias, né, as manchetes, os principais destaques da economia e da política no mundo e no Brasil. Sérgio Braga. No Investing, preços do ouro sobem em meio à incerteza sobre tarifas comerciais e eleições no Japão. No Estadão, agência de classificação de risco Moody's eleva a nota de crédito da Argentina e projeta um crescimento de 4% para o país em 2026. Da Folha de São Paulo, Rio de Janeiro. Confronto entre policiais e suspeitos de tráfico tem barricadas e interrupção no trânsito na zona oeste do Rio de Janeiro. Da Revista Oeste, governo Lula. Correios acumulam 2,75 bilhões de reais em dívidas e suspendem pagamentos. Estatal tem 11 trimestres consecutivos de prejuízos que começaram quando o PT assumiu o Planalto. Da Gazeta do Povo. Brasileiros vão pagar 47 bilhões de reais para bancar subsídios na conta de luz. No Metrópolis, pesquisa Quest, 51% dos brasileiros desaprovam o trabalho feito pelo Congresso. A aprovação do trabalho só é maior no grupo em que tem renda familiar de até 2 salários mínimos. Da Folha de São Paulo, governo Trump proíbe entrada de Moraes e ministros do STF nos Estados Unidos. Ainda da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Governo brasileiro mudou percepção sobre Trump após americano reagir à fala de Lula na CNN. Casa Branca respondeu em minutos às críticas e tem evitado negociações claras. Que show de horrores e que preocupação, né? Porque me parece que a retaliação vai ser feita pelo Lula, né? Porque eles estão entusiasmados, não tem nada a perder. Quem tem a perder somos nós. Então haverá retaliação e o Trump não quer saber. O Trump está muito preocupado em não deixar o Brasil
ser mais um satélite da China e do comunismo, da Rússia, etc. Né? E aí vem o embate e é inevitável que nós teremos consequências nefastas para a nossa vida, mas nós não vamos permitir, é disso que se trata, por isso a minha esperança. Mas assim, eu vejo com um espanto, para não dizer outra coisa, advogados esquerdistas, olha, isso é um absurdo, né? Quem defende a lei, né, estar a favor da esquerda nesse momento, a favor de Lula, a favor dessas retaliações, o grupo de advogados que sempre apoiou o Lula, o grupo Prerrogativas, quer a esquerda se manifestando nas ruas em favor da retaliação. Veja aí a manchete que o Gleidson vai colocar na tela, que mostra isso. É a Folha de São Paulo que o grupo jurídico Prerrogativas pede mobilização da sociedade contra as sanções de Trump. Aí fica uma perguntinha também quase que ingênua, mas necessária, de dizer, você acha que a manifestação aqui do Brasil, da imprensa, vai modificar alguma coisa lá nos Estados Unidos, que nós temos poder de modificar não só as decisões do Trump, ou da maioria do povo dos Estados Unidos que elegeu o Trump? É de uma ingenuidade, é de uma grosseria que nos leva a ficar com vergonha desse grupo de advogados. De outro lado, como a reação, como vai ser inevitável, a revista Veja dizendo que as pontes estão sendo queimadas, não tem diálogo, estamos sem saída para negociar a crise com os Estados Unidos. Diz o governo que eles mandaram 2 cartinhas para o Trump para pedir renegociação e não foram atendidos. Claro, a carta que o Geraldo Alckmin mandou para os Estados Unidos é uma provocação. Então, nós estamos, nesse instante, sem nenhum diálogo com os Estados Unidos e a caminho da trombada, é disso que se trata. Porém, como eu estou insistindo aqui no Tempo e Dinheiro, a esperança não morreu, muito pelo contrário, ela se reergueu ontem em vários pontos do Brasil, em várias cidades, principalmente nas capitais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, com manifestações espontâneas da direita, dos patriotas e também dos apoiadores de Bolsonaro, que foram às ruas espontaneamente, começaram sábado com buzinaços e ontem foram às ruas. Então, eu vou pedir para o Gleidson, passando as manchetes, que o Fora Moraes, né, o foco está no Alexandre de Moraes, de várias manifestações ao longo do Brasil. Brasília foi o mais forte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, muita gente na rua espontaneamente. Claro, né, o Zap funcionou, a internet funcionou, a convocação, e o pessoal foi muito marcante, para não dizer impressionante, a quantidade de pessoas que foram às ruas de verde e amarelo. A esquerda está perplexa, não sabia da mobilização que reacendeu a força do verde e amarelo no nosso Brasil. Temos um vídeo em Brasília, a manifestação maior, Brasília. Põe no ar, Gleidson. Presidente Trump, contamos com você! Presidente Trump, contamos com você! Contamos com você! Como vocês dá para notar, são imagens marcantes, e isso, como a gente já viu, é um rastilho de pólvora, vai aumentando, vai aumentando. Claro que a agudização vai ser no dia 1º de agosto, tomara que não, tomara que os radicais saiam da sala, saiam de cena e deixem as pessoas de bom senso mirarem e tomarem conta do destino do nosso Brasil. E nós aqui do Tempo e Dinheiro continuamos batendo firme na defesa de quem sustenta o nosso país, que é o agro brasileiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, agora nós deveríamos chamar o tempo, vamos deixar para depois, no próximo bloco, porque nós vamos antecipar o Vlamir Brandalize na edição de hoje. Então nós vamos para o intervalo e na sequência já teremos o Vlamir Brandalize analisando esses preços vermelhos para soja, milho e trigo. É um instante só e voltamos já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica.
Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 21 de julho de 2025. Como eu já disse, daqui a pouco a meteorologia, a editoria de meteorologia vai ficar já depois do Vlamir Brandalize, porque exatamente por esse motivo que nós estamos antecipando o Vlamir, porque os preços estão no vermelho e nós precisamos ter a análise rápida do analista do Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize. Antes os preços estão no vermelho, quanto? A soja, agosto, 10,12, tinha subido bastante, está devolvendo hoje, perde 14,75 cents nesse instante, descendo para 10,12. O gráfico em tempo real mostra isso. Foi uma descida forte. O Vlamir vai comentar que é o problema da sexta-feira que vem, dia 1º, né, quando entram as tarifas gerais, planetárias. E para nós, então, vai ser um sufoco. Deixa eu ver aqui como é que estão os 4 vencimentos mais negociados lá em Chicago, na CME. A soja para agosto está no vermelhão de 15,25 a 10,12,5, o setembro 10,06, o novembro 10,21, janeiro 10,38. Nesse batidão até a sexta-feira da outra semana, esses 10 vão fazer água. Como é que estão os preços da soja no Brasil, base Porto, negociados na B3 também no vermelhão? Agosto perde 1,15, desce para 22 dólares e 34 a saca de 60 quilos, o setembro 22,20 e o novembro 22,54. Agora direto e reto para o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, bom Vlamir. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Mercado começando nervoso, né, Joãozinho? Mercado nervoso. Semana passada foi uma semana boa. Essa semana começou nervoso, mas as cotações de Chicago em queda, mas aqui os negócios estão fluindo. Os chineses estão comprando aí, João Batista. Então, apesar do nervosismo, nós não podemos indicar para o produtor ir pescar coisíssima nenhuma. Temos que operar o mercado. Hoje teve negócio já pela manhã, bons volumes de negócios. E um dos fatores que está pressionando o Chicago é o ritmo de negócio por aqui, porque o pessoal está olhando que até agora nada de novas compras chinesas por lá, as negociações seguem e há apontamentos que o
presidente chinês e americano só vão se encontrar em outubro, então jogou para frente uma conversa ao vivo entre eles, né? E automaticamente o dia começou o pessoal fazendo lucro sobre as altas da semana passada, mas é um efeito manada de todas as commodities hoje, mercado trabalhando na linha negativa, João, esse que é o quadro, né? A soja, milho, todo mundo está na linha negativa, de manhã até o trigo estava em leve alta, agora também entregando, mas é efeito manada também, né? Tudo subiu a semana passada e a semana começando com busca de lucros técnicos, vamos dizer assim, né, João? Fazer um breve parênteses assim, imagine, né? Gostaria de ver, né, como repórter, como jornalista, né, os dois ticons, né, o Xi Jinping e o Trump, né, negociando ao vivo em cores, né? E era para ser agora, já passaram lá para frente, claro, né? Esse adiamento faz parte da mesa, né? Truco, 6, corre, né? Que coisa. Você gostaria de ver também, Brandão? Exatamente, João. E sabe quem que vai apanhar mais nessa brincadeira? Fala aí. Aparentemente é nós, né, João? Que Eu a sei. gente acaba ficando muito vinculado e vamos continuar, né? E aí sim, crescendo ainda mais na dependência de a gente estar vendendo cada vez mais para a China, justamente porque com os Estados Unidos colocando essas tarifas, muitos países também vão começar a bloquear um pouco do Brasil em função de acordos que vão fazendo em paralelo com os americanos, né, João? Então, em princípio, não temo a questão da soja e do milho, porque o mundo é carente em ambos os produtos, né? Mas o mercado poderia estar subindo mais, né? Se a gente tivesse um fluxo mais livre e propriamente os chineses estivessem comprando nos Estados Unidos, eles comprassem efetivamente mais volumes, já daria mais fôlego para Chicago e o mercado brasileiro. Aqui hoje o mercado está um pouco até melhor que sexta-feira. Já passamos os números ali para o pessoal do clube, João. Está R$ 1 em média maior os níveis de balcão, porque segue muito comprador aí nos portos, quer embarcar muita soja e o mercado pagando um pouquinho melhor. Então, no ambiente interno, ele acabou compensando, né? Hoje os prêmios estão aí de 5 a 10 pontos melhor que sexta-feira e compensando essa perda de 10 pontos aí, 15 pontos que tem em Chicago. Então nós estamos equilibrando a conta e talvez agora à tarde o mercado até encolha um pouquinho os níveis nacionais de balcão e de porto, porque a queda mais cedo estava entre 5 e 8 pontos, agora está de 12 a 15 pontos, né? Então, talvez à tarde pague uns 50 centavos menos aí, tanto o balcão como o mercado de porto, mas as cotações estão muito perto dos melhores momentos do ano, ainda em reais, né? As cotações em reais estão dentro de bons momentos, João. Então é por isso que teve negócio. O pessoal me comentou aí pelo menos 300 mil toneladas de negócio pela manhã. Acredito que agora até a tarde, até umas 2h30, consigo mais umas 200 mil e deva fechar umas 500 mil toneladas no dia aí, sendo que a maior parte parece que está sendo para fechar navios que vai para a China, porque os chineses eles estão comprando mais, compraram mais em junho, estão comprando mais que o ano passado e provavelmente eles estão se preparando com estoques maiores, João. Essa é a lógica, né? Porque se tiver essa negociação americana emperrada, eles têm que trabalhar com estoques maiores. É isso que eles estão fazendo a política de proteção para atender a demanda chinesa. Então, faz parte do jogo. Nós continuamos vendendo, mas a semana que vem vai ser uma semana bastante nervosa, né? Eu acredito que a próxima sexta-feira, que é o dia 1º, né? Não essa, na próxima, nós vamos ver uma sexta-feira negra, João, porque eu não estou sentindo nada dos americanos virem para fazer acordo algum. Então, tem tudo para efetivar essas tarifas já no dia 1º e essas negociações que o governo, através do vice-presidente, andou conversando com empresários, com o pessoal ali do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado. Foi feito um movimento por aqui, mas parece que o Trump não está sabendo nada disso e automaticamente a pancada vem no dia 1º de agosto. O governo petista do Lula quer retaliar e vai usar você, o produtor rural, como bucha de canhão. É disso que se trata. Vlamir, a grande questão, João, é que hoje o artista de Brasília ali, ele está indo a semana para Colômbia, algum lugar aí fora,
para fazer mais uma campanha. E provavelmente lá ele vai fazer um discurso metendo pau no Trump, né? E isso vai ser pior ainda a situação. Não, já foi, esteve no Chile tentando arregimentar como é que eles chamam? O Sul, né? O Sul contra o Norte. Tal. Nossa, nós contra eles. O cara quer dividir, cara. O cara quer dividir, mas eu não acredito. Bom, vamos lá. Ó, 3 recomendações. Primeiro do Vlamir, dizendo para vocês entrarem no clube para saber dos prêmios antes de negociar. São 15 grupos, né? Tem lá gente de gabarito, gente do seu porte, gente do seu jeito, né? Que analisa, quer saber dos preços do agro, a política do agro. Entre lá no clube. Olha o telefone, 19998132915. Manda um zap. Quero entrar, 7 dias grátis, deixa eu ver esse negócio aí, né? E aí tem o pessoal de soja e milho comentando o que o Vlamir está dizendo. Entrem lá, seja o produtor rural muito bem informado. Essa é a primeira colocação. A segunda colocação, né, Vlamir? Muita gente diz assim, vocês ficam misturando política com números, com economia, só fiquem no agro, como se a política não dirigisse a economia e as nossas vidas, principalmente, né, o que nós defendemos aqui é o conceito de liberdade. Mas, para alguns, tanto faz vender para A, para B, para os Estados Unidos, para a China. Se a China está comprando, vamos para a China. Como é que você vê essa frase, essa arguição, Vlamir? Olha, João, com relação a vender, como nós somos o celeiro do mundo, nós temos que vender para todo mundo, né, João? Essa é a ideia para a gente continuar crescendo o agro brasileiro. Então, a gente não pode estar selecionando compradores, né? Quem tiver a condição de comprar, automaticamente a gente tem que atender, porque é alimento, né, João? Nós não estamos vendendo armas, nós estamos vendendo uma arma contra a guerra, que é alimento, né? Então, isso a gente tem que continuar. A grande questão que o pessoal tem reclamado com relação a essa questão da política, porque a política ela interfere diretamente nas negociações da Bolsa de Chicago, né? O pessoal fica olhando para cima e para baixo lá, mas também acaba atuando bastante com relação ao câmbio, né? Então, isso reflete na formação de preço, né? Porque nós temos prêmio, câmbio e Chicago, três fatores que formam a cotação da soja. Hoje nós estamos muito perto dos melhores momentos do ano aí no balcão brasileiro, aquele produtor que precisa fazer posição aí antes de fechar o mês de julho. Nós estamos ainda numa semana começando, mesmo com Chicago em queda, em cavalinho encilhado em reais, dá para aproveitar, porque a semana que vem vai ser muito nervosa, pode ter uma alta de dólar, pode não ter, pode ter Chicago caindo mais, porque o mercado vai acabar refletindo aí essa questão, né? E se o Brasil realmente for tarifado como está sendo proposto, vai ter um momento de paradeira no sistema, né, João? Porque o mercado vai ficar todo assustado, né? Então, nós podemos ter uma paradeira de negócios também, né? Então, isso ficar muito atento aí, o que vem pela frente. Essa questão da tarifaço eu até não acho um grande problema, não, João, porque isso pode ser resolvido no médio prazo. O problema é se através desse tarifaço venha mandar um truco, um 6 aí na jogada e querer retalhar aí com tarifas acima. Daí, que nem você diz, aí a situação brasileira esse segundo semestre vai ser muito complicado. Mas para o produtor, agora essa pergunta é importante. Para o produtor, se ele olhar Chicago, como você fala, olha Chicago que pode recuperar os 11 lá para julho do ano que vem, não é importante fazer uma garantia de preço na Bolsa diante do que pode vir, porque o problema brasileiro é tudo bem, né? Mas vai vender para a China, ok. Aqui, o dólar vai subir, o frete vai subir, são esses os considerandos. Mas a operação mundial planetária continua lá em Chicago. Não é bom dar uma olhada nos preços e fazer uma garantia antecipada? Olha, quem fez na sexta-feira pegou aí alguns momentos perto de R$10,90 lá no julho 26. Hoje ele já está abaixo aí, está abaixo de R$10,80, né? R$10,70 e pouquinho. Então ainda está num nível bem melhor que a posição curta, né? Você vê o curto setembro está perto de 10 já, né? Então, mas você olha lá o julho do ano que vem, nós pensando safra nova, acima de 10,60, 10,70, ele está dando aí uma diferença boa em dólares aí na posição de Chicago, mas ele pagou melhor na sexta-feira e eu acredito que à frente ele vai dar a condição de novo de ter alguma oportunidade de andar perto dos $11, né, João? Porque a oferta de soja a nível global
ela tende a ser um pouco maior, talvez, mas a demanda do mundo vai crescer mais do que veio crescendo nesses últimos 2 anos, além de que toda essa guerra comercial acaba estimulando os países importadores a trabalharem com estoques maiores. Essa é uma lógica desses momentos de economia instável, que nem nós estamos. Então, a tendência é a China acabar elevando os estoques de grãos em geral, não só da soja, de milho, de trigo, de arroz, e automaticamente o mercado ficar mais comprador. Isso é bem provável que aconteça em função desse movimento que está acontecendo aí, puxado pelo Trump, né? Ele que vem comandando as pancadas. O chicote está comendo solto aí para todo mundo e aquele que reagir ganha 2 chicotadas em vez de uma só, né? Tem isso, o que vai acontecer? Olha aqui, para operar no mercado, para você se proteger, tem o custo do prêmio. Então, saiba quanto é o custo do prêmio para ver se dá para você jogar, né? Se dá para você operar, fazer proteção de preço. Ligue para o nosso assessor de investimento, o número está aí na sua tela, é o 019 97110 8610, é o telefone do Fernando César Sofiati. Ele é credenciado pela CVM para te atender. O atendimento é de graça, evidente. O que vai custar é o prêmio. Será que quanto vale o prêmio, Fernando? Pergunte para ele. Não deixe o barco passar. Não vamos ficar falando por causa desse embate aí, dessa loucura que pode acontecer conosco. Então, ligue para o Fernando César, 199-7110-8610, é o telefone dele, e pergunte, Fernando, quanto que está o prêmio para julho do ano que vem? Será que dá negócio? Como é que é? E tem as estratégias, né? Tem as estratégias do Robson Polotto lá da G-Trade, que pode te auxiliar. Então, 199-7110-8610, não deixe o bonde passar, beleza? Muito bem, agora vamos saber dos preços do milho. Vamos a Chicago. O milho está na mesma situação da soja, bem no vermelho, hein? Setembro perde 7,5 centavos, desce para $4,01 o bushel do milho lá em Chicago no vencimento. Setembro, dezembro, 4,20, março, 4,37, maio, 4,48. Aqui no Brasil, B3, misto, só o março ainda está segurando a onda. Setembro, 65,14, novembro, 68,10, janeiro, zerou a 72,01 agora há pouco, e o março na B3, 75,17. Gostei desse março, Brandalize. João, você olhar o futuro do milho, está muito favorável, está dando R$ 10 a mais, né, João? Então, esse é um bom sinal do milho da safra de verão nova brasileira e principalmente da nova safrinha. Por que da safra de verão? Porque a safra de verão já tem indicativos aí que pode cair até 30% da área. E o pessoal comentando na parte do sul e sudeste que domina o plantio da primeira safra, produtor saindo do milho e indo mais para a soja. E a nova safrinha já mostrando lá na frente posições aí que eu acredito que lá por outubro, novembro de 2026, nós vamos ter milho perto de R$ 80 novamente a saca, a base da B3, a base de Porto, porque os fundamentos do milho são muito bons, né, João? A B3 hoje ela está acima de 65, né? Lembra que ela lambeu aí perto dos R$ 60 e agora melhorou porque o Porto hoje está pagando mais. Hoje o Porto está pagando mais que sexta-feira também. Mesmo com Chicago com queda forte aí, o mercado é comprador no Porto brasileiro. Hoje Porto começa com R$ 66 aí no agosto, então é interessante. E a B3 está nessa pequena liquidação no curto prazo, né? O milho curto aí, porque ainda é o final da colheita, começo de setembro, né? Esse ano nós vamos alongando a colheita aí até o começo de setembro, em alguns casos. Mas nesse momento, já que nem o Mato Grosso já está com mais de 70% da safrinha colhida e vai confirmando uma safrinha recorde, né? Por ali. Então, isso é um número grande que acaba afetando o mercado curto. Mas se a gente pegar o mercado médio longo aí de janeiro em diante, já a própria B3 está dando esse sinal de milho acima de R$ 70, 72, 75. E Chicago, João, Chicago hoje ele está nessa linha aí, todo mundo está na zona de tiro, né? Uma semana de pressão internacional, Chicago voltou aí, o setembro perde $4, o 4 continua sendo o suporte, mas as posições do milho lá em Chicago também para 2026, elas estão com pelo menos 10% melhor no milho do ano que vem com o milho de curto prazo. Então é sinalizando que os fundamentos do milho são bons, de médio e longo prazo. Ele no curto prazo
ele está mais fraco porque a safra americana nesses últimos dias melhorou. O pessoal acredita que hoje o USA vai trazer boa qualidade das lavouras no final da tarde. Então não tem um fator novo para dizer assim, pode pressionar um pouco mais positivamente num dia que agora à tarde tem relatório de qualidade de lavouras e é onde que se espera que tanto milho como soja venham com boas condições de lavoura. Então, avançando na fase de florescimento, formação de espiga, aí no caso do milho, e a safra vai se definindo, né? O mercado climático do milho poderia ter, se a gente avaliasse, mais umas 2 semanas, né? Só que a previsão de clima é normal para a semana que estamos passando, para a próxima semana também não tem grandes novidades. É sinal que nós estamos indo para o final do mercado climático sem problema climático e lavouras andando bem. Por isso que acabou também trazendo um apelo negativo em Chicago nesse dia, que é um dia de efeito manada, né? Não é um dia efetivo de algum produto pressionado só para baixo, mas é um efeito manada que está levando o milho também no mesmo rumo de liquidação nesse primeiro pregão, né? Bom, em resumo, né? Essa semana e a próxima, toda atenção, muita atenção, na verdade, em cima da entrada dos tarifaços. Os preços vão cair, estão caindo, né? Mas lá na frente, maio, as coisas parecem que vão melhorar, essa é a esperança, porque o mundo vai precisar continuar comendo e vai precisar de milho. Então, essa é a definição que a gente ouve do Vlamir. Sempre lembrando, hein, pessoal? Pergunte para o Fernando César, no telefone aí que o Gleitson vai colocar na tela, de graça. Quanto custa um prêmio para operar na Bolsa? Eu quero aproveitar e participar da alta. Já vendi todo o meu milho, o que faço agora? Vou participar da alta. Sabe, pega de um dos lados, né? Não perca sempre, pelo amor de Deus. Tem um jeito de você se safar. Ligue 19971108610. Saiba quanto é o prêmio para você operar. De repente dá margem. Vamos em frente. Vlamir Brandalize, o Neymar Fensky, lá de Santa Catarina, disse que por enquanto está tudo na mesma. Soja 122, milho 57. Encerra aí, Vlamir. Alguns lugares manteve o balcão de sexta-feira, outros melhoraram R$1. E agora à tarde, quem melhorou R$1, parece-me que já vai baixar 50 centavos e vai ficar muito parecido com sexta-feira, sem grandes novidades, João. E só para fechar, até a semana anterior, aí, nas semanas anteriores, quase não aparecia milho a céu aberto ali no Mato Grosso, porque quem estava concentrando a colheita era ali o pessoal da região da 163, que planta mais cedo, e agora começou a avançar a colheita no oeste, na parte mais ao norte do Mato Grosso e na parte ali do Vale do Araguaia. Então, ali nessas regiões começou a aparecer montanhas de milho a céu aberto, João, é isso que está acontecendo. Mas isso é bonito de ver lá, as montanhas daquele milho amarelinho, esse milho que é colhido agora, mais tarde, é de qualidade superior, não sofreu com chuvas e um milho muito bom ali, as montanhas de milho. Eu acredito que talvez o Mato Grosso venha consolidar aí umas 55 milhões de toneladas de milho, né? Safra, a maior safra da história do Mato Grosso, é a maior safrinha brasileira. É bom volume, né, João? Pena que nesse momento o mercado ainda esteja frágil, mas para quem conseguir negociar esse milho de outubro, novembro em diante, vai pegar umas cotações melhores e que nem a Bolsa mostrou, né? O ano que vem a cotação é bem melhor que isso. Muito bem, Dom Vlamir vai cuidar da sua vida. Obrigado por hoje, bela aula, show de informação. Volte aqui amanhã e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Semana começando e vai ser uma semana nervosa. E não se assuste que um dia é para cima e outro dia é para baixo. Nós vamos andar desse lote agora. Ai, meu Deus. Mas hoje ainda tem o relatório do USDA e o Vlamir vai trazer para a gente as informações em tempo real, ao vivo, em cores, lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Seja bem informado. Vai esperar o quê? Passar o cavalinho? Bom, olha aqui, enquanto que o Vlamir fala de montanhas de milho lá no Mato Grosso, o pessoal do Sul e Sudeste continua colhendo, né, o que tem de milho. Por exemplo, o meu compadre, João Eduardo Pasquini, digníssimo prefeito de Nova Esperança Norte do Paraná. Aí, sexta-feira, ele fechou o gabinete e falou, não, agora eu vou cuidar da minha vida. E foi para onde? No sabadão, o que ele fez? Olha o que fez o prefeito de Nova Esperança no sábado. Mostra aí, Gleidson. Ei, João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro. João Eduardo Pasquini, Nova Esperança, região noroeste do Paraná, João. Hoje é sabadão à tarde, ó. Hoje eu não estou na prefeitura, hoje eu não tenho minha função de prefeito, né? Aí o que eu estou fazendo, João? Estou aqui na fazenda, João, olhando o milho, aqui ajudando os funcionários, colher o milho, né? Esse ano é um ano que choveu bem aqui na região
E a gente está com milho até razoável aqui. A geada afetou um pouquinho no final, mas o começo deu bom, né? Os que a gente plantou mais cedo. Então é isso aí, precisando as informações aqui de Nova Esperança, Noroeste do Paraná, sobre a colheita do milho. Um abraço a você, Brandalize, e a todos os amigos aí do Tempo e Dinheiro, João Batista. Que privilégio ser cidadão de Nova Esperança, né? O prefeito é do ramo. O prefeito vai na colhedora. É bom demais esse João Eduardo, meu compadre. Beleza, agora eu quero falar do trigo. Tenho também o vídeo do seu Gelson Pezzini, lá de Santa Bárbara. Mas antes, olha o preço do trigo. Está no vermelho, não é tão forte, mas está no vermelho lá em Chicago. Setembro, 5,43, perde 3,25. Dezembro, 5,64. O trigo para março, 5,82. E para maio, 5,93,25. E aqui no Brasil, como é que está o trigo? Muito bem, vou mostrar o vídeo que o seu Gelson Pezzini, meu amigo de Santa Bárbara do Sul, nos mandou, lá do Rio Grande do Sul, mostrando não só o trigo dele, que está é a terceira, ele faz 3 safras, viu, viu, esquerdista? Bom, vamos lá, o seu Gelson faz 3 safras e gosta, né? Está aqui comigo, assim, ó, lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Ouça o depoimento do seu Gelson. Alô, João Batista Olive. Estamos aqui numa lavoura de trigo, está meio nublado, tem pouca luminosidade, mas vamos tentar passar umas imagens aqui da Santa Bárbara do Sul, uma das culturas nossas de inverno aqui, o trigo em fase inicial, está em perfilhamento. A área que teve milho, safrinha, milho anterior e soja, segunda safra, soja e agora o trigo, numa sucessão de culturas bem interessante que se faz para preservação da produtividade e cuidando das coberturas sempre. Sou assinante do seu trabalho aí, Tempo e Dinheiro, Olive. Muito bom, muita informação que interessa para o agro. Interessa para o agro, a parte de grãos, a parte de mercados, a parte financeira. Estou feliz por ter lhe encontrado lá em Canela, Gramado, e estamos curtindo, aproveitando essas informações que o senhor coloca aí. O Olívio, João Batista Olive, que conhecemos há muitos anos de outros trabalhos, sempre fez um trabalho bom, um trabalho proveitoso, interessante para o agro. Somos felizes em poder contar com essa ferramenta a mais para o nosso agro, para a nossa sustentabilidade do agro, tanto na produtividade como na gestão, na sucessão, enfim, todos os aspectos que envolvem o nosso agro. Grande abraço, até outro dia. Seu Gelson Pezzini, muito obrigado. Amigo é para isso, né? Que coisa, fico emocionado. Enfim, somos amigos há muito tempo, né? Seu Gelson Pezzini e tal. E aí ele disse o quê? Disse para você ser também um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, que você me ajuda a fazer com que o Tempo e Dinheiro fale cada vez mais alto e mais longe, e em troca nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. Faça como o seu Gelson Pezzini recomendou. Ele diz assim, que informação que interessa para o agro é lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Então você nos assiste aqui ao vivo, vê lá no Notícias Agrícolas, né? Tem lá no site do Notícias Agrícolas um show de informação também, mas essencialmente em tempo real, momento a momento, Clube do Tempo e Dinheiro, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Quer a prova? Agora você vai ver dos nossos focos, que é o tempo. Então agora sim, vamos às notícias do tempo com a participação do Sérgio Braga. Notícias do tempo no ar. E vem muito frio aí pela frente, mas antes as informações do que acontece nesta semana, nesse comecinho de semana em boa parte do país. Lembrando que o Agora Rio Grande do Sul destaca exatamente sobre essa massa de ar frio que mantém temperaturas no Rio Grande do Sul bem frias, né, baixas nessa segunda-feira e deve ser assim ao longo da semana. O primeira página falando do Mato Grosso do Sul, semana começa com tempo seco e calor,
No MS, a temperatura segue em elevação no período da tarde, mas essa massa de ar seco impede a formação de chuvas e isso deve continuar até mesmo a queda da temperatura acentuada nas próximas semanas. O que a gente tem, inclusive, uma imagem mostrando sobre o que vem pela frente com relação ao frio. Né? Olha só, tomando do dia 15 de julho passado até o dia 28 de agosto, essa parte pintada de azul, principalmente no sul, parte do sudeste, temperaturas bem abaixo daquilo que é normal, ou uma temperatura baixíssima, por dizer assim, e se estendendo principalmente pelo litoral também do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, subindo alguns pontos também do Paraguai, Mato Grosso do Sul, e o Brasil Central continua com a temperatura elevada. É lógico que a previsão do tempo mostra que essa frente fria deve chegar até o Mato Grosso, daqui a pouquinho a gente vai destacar essas informações, mas o Brasil Central continua com umidade baixa e temperaturas altas. Mapa do IMET, nós temos, Gleidson, mostrando a situação de momento. Ao norte do país, chuvas já tradicionais para esse período, uma faixa estreita também do litoral do Nordeste, que vai do Espírito Santo até mesmo parte do sul da Bahia, até mesmo algumas capitais do Nordeste, com chuvas típicas para esta temporada do ano. O Brasil Central continua com a previsão do tempo bem seco, e também boa parte do país para esta segunda-feira. Mas vamos dar uma olhadinha como é que fica a previsão também para esse momento, mostrando que a nebulosidade que se passa ou que passa pela região central, também em boa parte do estado de São Paulo, deve-se a nuvens, né, que estão seguindo em algumas regiões, levando chuva para a faixa leste do sul da Bahia, até mesmo norte do Espírito Santo em alguns momentos, e a chuva concentrada na região norte do Brasil, com alertas, inclusive, do próprio INMET. Mas olha só, vem vindo uma frente fria chegando pelo Uruguai, passando ali pelo Paraguai, Argentina, já começa a mostrar que o tempo pode virar, pelo menos no Rio Grande do Sul. Será que essa condição vai se confirmar? Vamos dar uma olhadinha na previsão para os próximos 7 dias, com o apoio do INMET, né, com a previsão do satélite Cosmo. Vamos lá. A previsão do tempo vai de amanhã, dia 22, terça-feira, até o próximo dia 28, segunda-feira que vem. Boa parte do país continua com tempo firme, com exceção ao norte e também faixa leste do Nordeste. Situação com a queda da temperatura, principalmente na região centro-sul, que chama a atenção. A partir do dia 23, começa a ter uma nebulosidade se aproximando, principalmente do litoral ainda do litoral do Rio de Janeiro, também Espírito Santo, assim como Paraná e São Paulo, a partir do dia 24, próxima quinta-feira. A chuva começa a se aproximar também, mais uma vez, a partir do dia 25, sexta-feira que vem. Aliás, dia 25, a chuva segue intensa no litoral e na faixa oeste do Rio Grande do Sul, e a partir do dia 26, segue em boa parte do estado com precipitações volumosas, também no leste da faixa leste do Nordeste, e a chuva a partir do dia 27, próximo domingo, ganha força e intensidade nos estados do sul do Brasil, também parte Mato Grosso do Sul e litoral sul do estado de São Paulo. Brasil Central continua com condição de tempo firme, seco, chuvas ao norte e também na faixa leste do Nordeste. E vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho para saber da previsão dos próximos dias, para os próximos dias. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Nessa semana, de 21 a 25, começa a mudar um pouquinho o quadro aqui da chuva. Aqui continua na mesma situação, que é o normal nessa época do ano, chuvas aqui ao norte do Equador. No litoral do Nordeste, chuvas fracas, entre Natal até o litoral sul da Bahia. Nessa grande área central aqui do país, tempo seco. E começa a aparecer uma chuvinha aqui, ó, no sul do Mato Grosso do Sul, na quinta-feira, quinta ou sexta. Aqui em São Paulo também, e no sul também começa a aparecer chuva. Essa chuva aqui vem entre quinta e sexta-feira. Então começa aos poucos a voltar a chover aqui no sul. Também aqui no litoral de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Quando chega os 15 dias, de hoje até o dia 4 de agosto, nós temos o quê? Bom volume de chuva aqui ao norte do Brasil, que é o Niprache, melhorou aqui, ó, na região do Acre, melhorou em Rondônia, no oeste e sul do Mato Grosso do Sul, uma excelente chuva aqui, ó,
toda essa região aqui do centro-sul do estado, pegando a fronteira com o Paraguai, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as chuvas aqui variando de 50 a 100 milímetros de chuva, isso de hoje até o dia 8. Na realidade, do dia 25, 27 até o começo de agosto, está indicando o quê? Uma mudança no padrão. Não é comum, principalmente nessa região aqui, chover nessa época do ano e vai chamar atenção por isso. São Paulo, principalmente, ó, o centro-norte de São Paulo, um pouco de chuva, mas chove aqui no oeste, centro, sul e litoral, e norte Paraná e Mato Grosso, áreas que normalmente não chovem nessa região. Sul de Minas também, pouquinho no Triângulo Mineiro, Rio, até aqui ó, no sudoeste e sul do Mato Grosso, no Goiás, e essa parte do Mato Grosso. É pouca chuva, mas é uma época que não chove praticamente nada. E chuvas boas aqui na parte do litoral do Nordeste, que é o de praxe. Na anomalia está aqui, ó, está mostrando anomalias positivas aqui no Mato Grosso do Sul, região sul, parte de São Paulo, Bolívia, Argentina e Paraguai. Grande parte do país dentro do normal. E um pouquinho abaixo aqui na parte norte. Mas chama atenção aqui o centro-sul. Não é comum ter esse tipo de chuva nessa época do ano. Na temperatura está indicando o quê? Vamos ter um aquecimento depois de vários dias de frio. Bem, hoje 7,6 abaixo de zero em Bom Jardim, 5,6 negativos em Painel, 4,4 abaixo de zero no centro de São Joaquim, abaixo de zero em Urupema, Urubici, na região de Palmas, Paraná, próximo abaixo de zero na área de Guarapuava, Paraná, ali na região de Porto Amazonas, Lapa, perto de zero, também abaixo de zero entre Vacaria e Ausente, no Rio Grande do Sul, também está frio no Mato Grosso do Sul, São Paulo, negativo na Serra da Mantiqueira. Esse tipo de frio ainda vai continuar. De manhã cedo esfria, de tarde esquenta e de noite cai de novo a temperatura. Mas na média teremos temperaturas acima do normal. Há uma perspectiva de que a gente venha a ter uma queda, uma mudança brusca na temperatura, provavelmente ali do dia 28, 29 para frente. Então, essa semana puxa para um aquecimento e semana que vem volta a puxar para um resfriamento. Vamos ter geada nessa terça, quarta e talvez quinta ainda no sudeste, principalmente Serra da Mantiqueira, mas nada que afete alguma área agrícola importante. O frio está dando onde precisa dar. Da Climaterra, uma boa semana para todo mundo, Ronaldo Coutinho. Pois é, enquanto que o tempo está muito seco, atenção, daqui a pouco nós vamos falar sobre irrigação, hein? O governo Lula está criando problema para os irrigantes, daqui a pouco. Em compensação à meteorologia que o Coutinho está nos dizendo aí, a situação realmente vai ficar difícil em termos de clima, hein? Em termos de frio, né? Porque o Coutinho está dizendo que a semana vai entrar, no final da semana, dia 28, vai ter chuva lá no Rio Grande do Sul, vai entrar uma outra massa, e depois tem uma segunda, que é brabo o negócio. A partir do dia 6 vai vir uma grande massa que vai cobrir, vai chegar até o Mato Grosso. O Agrotempo que está avisando isso e mandou essa imagem do dia 8, pessoal. Mapa do frio para o dia 8 de agosto. Olha o vermelho. Aquilo ali é neve, viu? Quer dizer, pontos de neve a gente vai ter ali, como sempre, naquelas regiões mais frias do sul do país. As regiões altas, das montanhas. Mas esse vermelhão aí, pode deixar a tela, Gleidson. Esse vermelhão aí, ai. Ó, São Paulo, ó, aqui ó, o mato dentro, ó, tá no azul, cara. Azul significa muito frio. Tem um azul mais claro lá no sul de Minas, que também nas montanhas de Minas vai ficar muito frio. O restante do país seco, mas o dia 8, preparem-se, estamos avisando. Bom, vamos aqui, ó, daqui a pouco o Afrânio Migliari, da Câmara Setorial da Irrigação, vai fazer um alerta para vocês. Temos que ficar espertos, porque é de todo lado, o tiroteio de todo lado. A gente tem que ver. O pessoal da irrigação, daqui a pouco. Mas deixa eu passar essas mensagens aqui dos nossos amigos que estão no nosso chat, que são os nossos amigos que estão no YouTube do Tempo e Dinheiro. Né? O Gilberto Flauzino foi o primeiro que entrou, deu um bom dia, agora já boa tarde, né, Gilberto? O Júlio Silva, aqui de Conchal, aqui de trás, perto de casa, aqui, dando boa tarde para nós. O Vanderlei Carlos Amadei, lá de Erechim, está dizendo que está com sol lá no norte do Rio Grande do Sul, Erechim, 16 graus. Para nós é frio. O Clélio Montini, oeste do Paraná, céu de Brigadeiro, 21 graus, nada de previsão de chuva para o oeste, diz o Clélio Montini. O Miguel Zonzin, Buridizeiro, Minas Gerais, amanhecer
Tá fazendo frio, é certo, mas depois esquenta, está muito seco, diz o Miguel Zonzin. Ó, o Antônio Botaro, olha que interessante, essa história de tomar água, ó, aqui, ó, de cada intervalinho eu tomo um gole. Ele está dizendo o seguinte, ó, ô João Batista, tem que tomar muita água mesmo. Eu tive um problema com a vista, com o olho, visão. E sabe qual foi o remédio receitado? Para eu tomar no mínimo 2 litros d'água. Hoje eu estou quase curado do problema no olho. Olha que loucura, que bom. Bela dica. Obrigado, senhor Antônio. O Misael Manuel da Silva, ele está em Porto Belo, Santa Catarina, 21 graus, o Brasil vencerá. Isso que é bom, a gente está sempre em cima. A Franciele Sobuc está dizendo para a gente mandar um abraço para o pai dela, o Leopoldo, está lá em Laranjeiras do Sul, Paraná, sempre nos acompanhando, as notícias com transparência que vocês trazem. Parabéns pelo programa, que Deus abençoe o nosso Brasil. Isso que é bom, hein, cara? O meu compadre Maurício Dorigon, lá do Paraná, lá de Corbélia, norte do Paraná, as colheitas do milho, safrinha ainda no começo, o medo é da mudança no tempo e vendavais. Milho no chão é prejuízo no bolso. Ai, meu Deus do céu. Ok? E aí vai, gente, ó, entre lá no nosso YouTube, né? Aperte aí o botãozinho, né, Gleison? Aperta o botãozinho aí, seja membro, né? Dá um like, o robozinho joga a gente para cima. E agora nós vamos falar disso que nós estamos trazendo com muita atenção. Aqui sempre a gente está sempre trabalhando no tempo a futuro, né? Tempo e tal. E agora nós vamos falar de irrigação, fundamental para produzir alimentos. Água é vida, água é comida. Muito bem, o que vai acontecer? Na quarta-feira pela manhã, lá em Brasília, lá no Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial da Irrigação, vai ter um encontro. Nós estamos trabalhando para transmitir esse encontro aqui nas nossas mídias, para você assistir à distância. A Câmara Setorial vai analisar um alerta, tá bom, vai, vou considerar que é um alerta, feita pelo TCU. O Tribunal de Contas da União constatou que tenha muita gente, né, da irrigação se aproveitando dos horários reservados, horários noturnos, para irrigar sem pagar a ANEEL. A ANEEL entrou em ação, já acionaram a ANEEL, e a ANEEL está dizendo, olha, tem que recadastrar, senão vai perder a vantagem de trabalhar nos horários reservados, né, nos horários noturnos. Essa é a primeira informação. Sem cadastramento, você perde essa vantagem. E aí o TCU falou para a ANEEL assim, mas tem que cobrar aquilo que não foi pago. Então está chegando deverá chegar, uma cobrança aí dos 3 últimos anos, cobrança retroativa naquilo que você não recolheu do uso da eletricidade para irrigação noturna. Vamos falar sobre isso com Afrânio Migliari, o presidente da Câmara Setorial da Irrigação. Afrânio, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, bom dia, João Batista. Um prazer estar com você. Estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Para você, bom dia. É um prazer falar contigo aí. Ô, Afrânio, eu acho que eu não sei se eu assustei muito os irrigantes, mas esse alerta tem que ser dado, né, Afrânio? É de extrema importância aproveitar o teu canal de comunicação, João Batista, porque realmente é uma situação preocupante, não só para o Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Nós atuamos aqui no Mato Grosso, mas também pela Profil Brasil, nós estamos em toda a área de irrigação do Brasil, que a gente representa dentro da nossa Câmara Setorial, e nessa reunião de quarta-feira a gente vai tratar um pouco disso também. Tá, bom, então eu fiz um resumo dizendo que o TCU falou para a ANEEL cobrar o atrasado e quem não tiver recadastrado vai perder os horários reservados. São essas duas mensagens preocupantes e fundamentais, Afrânio? A gente teve essa surpresa, que não é uma surpresa, porque essa resolução da ANEEL já é antiga, né? Ela é de 2021 e eles vieram prorrogando esses prazos, e principalmente o produtor do grupo B, que é um pequeno produtor, eles deram um pouco mais de facilidade, mas para o grande consumidor, que é do grupo A, que são os irrigantes de grande potencial, os de pivô ou também médio produtor, nós temos uma obrigação de fazer, que venceu agora dia 31 de dezembro, e há uma possibilidade de uma prorrogação disso, no máximo até o mês de julho, na qual a ANEEL é apertada, vamos dizer assim, pelo Tribunal de Contas da União, e ela, consequentemente, passa para frente, passa para suas concessionárias, né? E obriga que nossos irrigantes façam um recadastramento da utilização do horário reservado, ou seja, um horário
que permite o uso da irrigação com um valor bem menor. No caso do nossos irrigantes do Grupo A, chega a 80%, né, do desconto, que é extremamente importante e que mantém a irrigação como uma atividade econômica desse país, né? A energia é muito cara e algumas regiões nossas nós temos um problema muito, muito sério ainda de chegada de energia, né? Nós temos problemas de linhas de transmissão, a maioria delas não é trifásica, a maioria delas é básica, então a irrigação não suporta isso. E, ao mesmo tempo, nós precisamos recadastrar os nossos irrigantes. Infelizmente, pela dependência de órgãos públicos, nós temos um problema muito sério, que é a não entrega da documentação necessária em tempo hábil para os nossos irrigantes. Então, dependemos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, fundações de meio ambiente, enfim, todas essas entidades de meio ambiente que regulamentam, né, o uso da irrigação nos seus estados. Os irrigantes dependem de alguns documentos, entre eles a outorga, que é o direito de uso da água, esse é básico. Mas nos estados onde é obrigatório o licenciamento ambiental da atividade, aí nós precisamos também do licenciamento ambiental. Então, são 2 documentos que o nosso irrigante tem que apresentar para as nossas concessionárias de cada região, para que ele possa manter o horário reservado e evitar que futuramente ele possa ser cobrado dos últimos anos que ele usou o horário reservado e que, vindo perder esse direito, ele terá que restituir aos cofres das concessionárias esses valores. Meu Deus, sua imagem está perfeita, mas volte a pegar o microfone e colocar perto da boca, que estava ótimo. Isso daí, está ótimo. Assim. Não, está perfeito assim. Afrânio, você é um técnico, não vou te empurrar uma definição política nesse instante para você fazer isso para a gente, mas a minha percepção é que complicou o jogo, estão tentando complicar. Primeira pergunta, que eu quero saber da dimensão disso, me parece uma coisa muito pesada, né? Pagar Sim. 3 anos atrasados e tal. Haverá tempo hábil para esse recadastramento? Por favor, repete a pergunta, por favor, que eu não entendi. Haverá tempo para o recadastramento, Afrânio? Se haverá tempo hábil para fazer essa regulamentação, isso? Não. Tempo hábil para isso? Olha, veja bem, o Brasil peca muito em algumas coisas, né? A gente tem uma dificuldade do empresário rural, ou não, o empresário urbano também, com as novas leis aí da questão ambiental. A gente está perdendo muito tempo com papéis e esquecendo de que a gente precisa monitorar o uso dos recursos ambientais, né? A gente fica preocupado em papel e não faz rápidas as questões. A Agência Nacional de Águas hoje tem um sistema extremamente importante, interessante, de licenciamento de outorga, que tem água, eu te dou outorga. Não tem, acabou, não tem outorga. E os estados brasileiros estão ainda capengas com relação a essa regulamentação, principalmente de liberação de outorgas. E o que é pior ainda, João Batista, é que muitos dos estados hoje são os responsáveis pela outorga de águas de aquíferos, que são aquíferos que passam por estados, inclusive por países. E está na regulamentação do estado autorizar ou não o usuário a ter o uso da água de aquífero. Isso, para mim, é assim, se você olhar de uma forma técnica, né, quem deveria regulamentar isso seria a Agência Nacional de Águas do Brasil, com a Agência Nacional de Águas dos outros países, desses aquíferos, por exemplo, o aquífero Guarani, que passa pelo Paraguai, etc., né? Então, a gente precisa ter uma regulamentação técnica mais rápida. O empresário, quando ele vai comprar um equipamento de irrigação, ele quer ter longevidade, o custo dele é alto, ele quer investir numa irrigação, e que é necessário hoje. A gente tem dados aqui da Universidade de Viçosa, numa parceria, que Mato Grosso terá um problema muito sério na sua segunda safra, se não tiver irrigação. Então, o tamanho da importância que tem isso para o país, não estou falando para o estado do Mato Grosso, né? Uma segunda safra no Mato Grosso é 7 milhões de hectares de milho. E a gente está na dependência de documentos, assim, documentos que burocratizam demais, né, a liberação dessa documentação, que não é necessária.
porque você tem que entender que o equipamento de irrigação é como se fosse um trator. A gente vai colocar mais um equipamento na área para produzir mais e melhor, mas aqui ainda acaba tendo que fazer um licenciamento ambiental, quer dizer, o equipamento vem licenciado ambientalmente da indústria, e ainda eu tenho que fazer com licenciamento ambiental para usar ele na minha área. São as coisas que a gente precisa mudar nesse país, né? E ter mais agilidade, né? Ter um pouco mais de respeito ao empresário, que ele tem necessidade urgente e premente de colocar esse sistema para funcionar, para dar segurança da produção de sua safra. Tanto que faz de ser de soja, de milho, mas também das culturas básicas de alimentação nossa. Hoje em dia, agora cedo eu estava discutindo com os amigos aqui técnicos, que o arroz sequeiro não paga a conta do investimento, ou seja, a produção que ele tem não paga o investimento que ele vai ter que fazer na área pela produção que ele tem de sequeiro, mas no arroz irrigado, aí não, ele compensa e paga o seu investimento. Então são dados que a gente precisa estudar melhor e discutir mais, sabe, João Batista? A gente está trabalhando muito na periferia e não está indo dentro do processo, dentro do problema mesmo. A gente acha, viu, Afrânio, que com a sua liderança a gente vai conseguir avançar nesse negócio, porque é tanta filigrana, é tanta dificuldade, você fala, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai falar da providência que vai ser feita aí pela Câmara na quarta-feira, mas antes, né? O foco é a agricultura dos pequenos produtores, porque a gente fala, o Mato Grosso, vê aquela imagem lá, né? Muitos tratores. A maioria dos produtores do Mato Grosso são pequenos e médios. E eles necessitam de irrigação para poder sobreviver, para ajustar as contas. E isso parece que vai ser um cavalo de Troia, sei lá, uma confusão. O foco é a agricultura dos pequenos, não é isso, Afrânio? Olha, a gente tem assim dados que são maravilhosos para falar dessa área da agricultura familiar e que eu acho que o Brasil tem que abrir os olhos para isso, os nossos governantes estaduais, o nosso governo federal, ele tem que entender que todos esses assentamentos que foram colocados no Brasil e que o Estado virou as costas, ou seja, sentou a pessoa e deixou ele lá, muitos não deram certo. E do pequeno agricultor, mais ainda. Por quê? Porque ele não tem assistência técnica, não tem acompanhamento, ele não tem nada, né? E aí ele vai produzir no sequeiro, aí falta chuva. Ele nem sempre tem um material de primeira ordem, ou seja, ele não vai trabalhar com um plantio de semente de feijão, ele planta o feijão que já plantou 3, 4, 5, 6 safras iguais, ele guarda lá um pouquinho e vai plantar de novo, ou seja, cada vez mais ele diminui a sua produtividade, cada vez mais ele contamina o seu solo. Estou usando feijão, mas você pode usar outra cultura. Enfim, e na área da fruticultura, na área da horticultura, se não tiver água, você não produz nada. No sequeiro, você vai produzir uma parte do ano, que é na época das águas, e depois você não produz mais. E nós precisamos ter continuidade de entrega, porque nós comemos alface toda semana, todo dia, nós comemos uma fruta toda semana, todo dia. Então, se você não tem continuidade, o supermercado não vai fazer uma compra geral aqui na região. E estou falando isso do pequeno produtor. Então, nós temos que ter escala. E para ter escala, só tem uma forma. Eu tenho que ter a agricultura ordenada, controlada e organizada. E nisso entra a irrigação. Então, você imagina que se a gente colocar uma irrigação de 1 a 2 hectares, como está sendo feito aí na região de Goiás, lá pelo pessoal da Codevasf em Goiás, junto com o Senar de Goiás, junto com o estado de Goiás, num município chamado Flores, tiraram várias famílias do Bolsa Família a partir do momento que eles começaram a produzir 1 hectare de maracujá. Eu não estou falando de 2 nem 3, estou falando 1 hectare de maracujá, está tirando essas famílias do Bolsa Família. Ou seja, ele não precisa mais do Bolsa Família, ele se autossustenta, ele tem atividade, e eu estou falando isso com 1 hectare. Então, isso é um exemplo de uma região que já deu certo. Então, se deu certo em Flores, por que não vai dar certo em Mato Grosso, que não vai ser na Bahia, por que não vai dar certo no Acre, no Pará? Enfim, nós precisamos ajudar o pequeno produtor a ele ter a sua renda e não viver na dependência do Estado e nem da União. E só trabalhando a terra, só dando oportunidade para ele, é que ele vai sair disso. E uma das formas é 1 a 2 hectares de área irrigada para cada uma dessas pessoas, dessas famílias. Teremos aí uma oferta de alimento de qualidade para todos os municípios e, ao mesmo tempo, uma renda para essas famílias.
Muito bom ouvir isso, viu, Afrânio? Me dá uma esperança, cara, você não imagina. Bom, nós temos aí uma discussão muito importante que vai acontecer nesta quarta-feira, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, lá no Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial da Irrigação, lideradas pelo Afrânio Migliari. Nós vamos tentar fazer de tudo aqui para transmitir isso para todo o Brasil, mas na essência vai ter a presença da ANEEL e do TCU ali, não é? E outros técnicos para discutir exatamente esse recadastramento, os impactos das cobranças retroativas. Como é que vai ser, né, Afrânio? Sim, nós vamos ter já a presença confirmada da Agência Nacional de Águas, que tem um trabalho maravilhoso, que eu acho que vale a pena. Quando você tem um órgão público, né, e interessa se é federal, estadual, municipal, com um exemplo, com resolutividade, com tecnologia, uma coisa avançada, a gente tem que, sabe, dar os parabéns, e a Agência Nacional de Águas é nossa parceira, e eu sou assim um grande entusiasta do trabalho que eles vêm fazendo no Brasil. Mas, além disso, nós vamos ter o pessoal do Ministério de Minas e Energia, nós temos o pessoal da ANEEL, teremos também a participação de uma consultora de energia aqui do Mato Grosso, que vai mostrar o tamanho do problema que teremos se essa resolução não tiver um prolongamento para que a gente possa ajudar os nossos irrigantes a sair do buraco que ele está, sem outorga, ou sem licenciamento, ou sem as duas coisas. Nós temos uma lei agora da agricultura irrigada no Estado, foi proposta, inclusive, para o nosso atual presidente como deputado estadual, que trouxe vai trazer uma segurança para o irrigante se regularizar e trabalhar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que a União, no caso a ANEEL, o Tribunal de Contas, nos deem mais prazo para que a gente traga todo mundo para a legalidade, e é o que a gente pretende fazer, não só no Mato Grosso, no Brasil todo. Afrânio Migliari, meu grande amigo, muito esclarecedor, muito legal, confio muito na sua liderança aí. E você, irrigante que nos assiste, fique esperto, né? Nós aqui do Tempo e Dinheiro vamos transmitir os detalhes dessa reunião, talvez ao vivo, vamos ajustar, mas com certeza fique conosco, fique esperto, senão, né, a oportunidade passa e o custo fica muito mais caro. Afrânio Migliari, muito obrigado mais uma vez, volte sempre. Obrigado, João. Você é um parceiro, sabemos que sua voz chega no Brasil todo, até fora do Brasil, e a gente precisa levar essa comunicação para a população, principalmente para a população entender que nós não estamos acabando com a água, nós somos usuários, nós não somos consumidores de água, o irrigante é usuário da água, e para que a dona de casa saiba que em cada grãozinho de arroz, feijão que vai na mesa dela, passa pelo uso da água, passa pela produção para ter melhor qualidade para aquilo que ela precisa se alimentar, e que a gente precisa muito disso, tá bem? Um grande abraço, te agradeço demais pela sua oportunidade e conte com a gente. Até quarta-feira. Vamos em frente. Vamos em frente, viva o Brasil, Afrânio. Muito bem. Água é vida, água é alimento. Água principalmente para os hortifrutis. É isso que nós vamos saber agora, os preços dos hortifrutis com Sérgio Braga, no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. A apuração feita pelo CPEA, apoio da LS Tractor. Tradicionalmente, começamos pelo preço do leite pago ao produtor, captado no mês de maio, no estado do Paraná, média R$ 2,73 mais 12 o litro. Ovo branco em Basto, São Paulo, a caixa de 30 dúzias, FOB a R$ 143,11. 11 centavos. Tomate, salada longa-vida A, em venda nova do Imigrante, a caixa aberta a R$ 103,75. Batata padrão Ágata, a primeira, né? O saco de 25 quilos no Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, a R$ 13,00. Laranja para a indústria, caixa de 40,8 gramas, ou 40 quilos e 800. Em São Paulo, a R$ 44,00 mais 40 centavos. Bom, lembrando mais uma vez que as notícias dos hortifrutis têm apoio da LS Tractor. Hoje também tem dia de informações sobre o mercado da mandioca. Temos as informações do Fábio Isaías Felipe no mercado da mandioca. Vamos a Piracicaba. Boa tarde, Fábio. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro, momento de conversarmos sobre o mercado da mandioca e dos seus derivados. Num contexto geral, nós observamos aí que a oferta de mandioca vem dando alguns sinais de diminuição, tendo em vista avanço de plantio e também clima seco.
Ressalta-se ainda que produtores mais capitalizados já começam a diminuir o ritmo das entregas por conta da viabilidade também. Embora essa oferta dê sinais de diminuição, a demanda industrial tem caído proporcionalmente mais. E a consequência disso é a lentidão no mercado dos derivados. No caso específico da fécula de mandioca, nós temos observado queda nas vendas, refletindo em elevação nos estoques. Estoques esses na indústria que já estão maiores desde 2017. E a pressão sobre os preços vem, né? No caso da mandioca posta à indústria, a queda na última semana foi de 1,5%, com a média CPEA a 86 centavos por grama. Vale destacar que esse preço em termos reais praticamente se iguala com aqueles do mesmo período do ano passado. Os derivados vêm recuando também. Fécula caiu 0,1% na média da semana passada, enquanto que farinha fina e grossa tiveram quedas de 1% e 2,8% respectivamente. Então, resumindo, nós temos essa diminuição de oferta, porém, essa demanda mais desaquecida não tem dado sustentação aos preços. Então vamos acompanhando nas próximas semanas para que lado o mercado vai caminhar. Então eu volto com vocês na quarta-feira para conversar sobre o que vem acontecendo nesta semana. Até lá! Bom, ainda tem café na sequência e depois o boi gordo, as cotações. E hoje tem a volta do Bruno Labs, mercado do café, Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O mercado abre a semana pressionado, tanto para o Robusta quanto para o Arábica. Robusta não aparece na tela, mas eu adianto aqui a $3.190 por tonelada. Tem uma queda, ampliou agora para 3,97%. Cai o café Robusta na Bolsa de Londres, cai o café Arábica na Bolsa de Nova York, 3,90%, vencimento mais curto, setembro a 291,75. Demais posições vamos acompanhar também. 292,40, tem um delayzinho ali, 10 minutos, 3,69 de queda o setembro, dezembro 285 ou $2,85, 3,70 de queda, março 278,35, 3,59 de queda, maio 273,10, 3,5 de queda. A B3 tem sacas em dólares, nesse momento com uma queda de 4,39%, vencimento mais curto, setembro a $357,60 e o dezembro 345,70, uma queda de 4,75%. Temos o Bruno Labs de volta, depois de um período rápido de férias conosco. Olá, Bruno, boa tarde, como é que está o mercado do café? Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Estou de volta. Semana passada, principalmente a segunda-feira passada, começou extremamente otimista, com uma alta muito forte, principalmente para o Conilon, mas foi se passando os dias e a semana acabou terminando meio morna, né, pessoal? Com realizações após aquelas altas expressivas vistas no início da semana. Aparentemente, o mercado encontrou uma faixa de preço relevante neste movimento de queda, que é 280 para o Arábica e $3.200 para o Conilon. Nós comentamos dessas faixas de preços aqui, lembram-se? Bom, entraram bons volumes de compra para defender esses suportes quando o mercado encostou neles. Pessoal, isso é um bom sinal, tá? Mas eu preciso dizer a vocês que ainda não tem nada definido, apesar deste suporte ter sido bastante defendido. Nós tivemos sim uma boa defesa nessas faixas de preço, mas dizer que a partir daqui isso já é uma reversão é um grande erro. Possivelmente nós deveremos ter ainda um novo teste desses suportes nos próximos dias. Aí, voltando nesse suporte e eles resistindo novamente, nós poderemos dizer que eles são um importante suporte deste movimento de alta.
desse movimento de baixa. A não ser que o mercado vá, suba um pouco e faça um fundo que a gente chama mais alto. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, ele veio nos 280 por hábito, foi até 300 e pouco, voltou, bateu ali nos 290 e segurou e voltou a subir, aí nós poderíamos dizer que ele fez um fundo mais alto e a gente pode até ter uma reversão. Até lá, precisamos aguardar. Tá joia? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Bem-vindo de volta, portanto, Bruno Labs, e realmente rompeu, né? O suporte dos $3.200 por tonelada em Londres, agora $3.190 para o café robusta lá na Bolsa de Londres. Vamos às notícias da pecuária também? Vamos emendar, Gleidson, vamos lá. O mercado segue pressionado tanto no futuro quanto no físico. Lá na B3, nesse momento, todas as posições do lado negativo, caindo ou cai o vencimento de julho 0,76%, 295,50, rompeu os 300, o agosto a R$299, 2% de queda, setembro 313,95, 1,95 de queda, outubro 310,30, 2,08% de queda. 12 praças apresentaram queda hoje, segundo a Scott Consultoria. São Paulo, Barretos, Araçatuba passou a referência para o boi comum a prazo já descontado, R$ 292,50. Goiânia, 273. Região sul de Goiás, R$ 276. Triângulo Mineiro, 279,50. Mais 4 praças, Belo Horizonte, 271. A mesma cotação ao norte de Minas Gerais, 271. Minas Gerais ao sul, 276. A mesma média das negociações para o boi a prazo no Rio de Janeiro, R$ 276. Vamos direto a Piracicaba. Vamos falar com o Thiago Bernardino sobre o mercado do boi gordo. Olá, Thiago, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. A gente está aqui no dia 21 de julho, começando a semana, segunda-feira, com um boletim do mercado de pecuária de corte. Mercado esse que terminou a semana e começa a penúltima semana do mês de julho, ainda sob o reflexo de toda a movimentação dos últimos 15 dias, podemos dizer assim, dado todo esse cenário de final de safra, mais oferta de gado, escalas alongadas de frigoríficos, um consumo mais frio em termos de férias de julho, isso vem impactando bastante também, somado ao tarifaço do Trump, que realmente colocou uma pressão, uma incerteza muito forte no mercado. O indicador CPEA Exalc fechou na sexta-feira, patamar dos seus R$ 296, R$ 297 reais, arroba. Ali sempre lembrar, o mercado futuro fechou a 297,10 e já começou o dia de hoje trabalhando até mesmo abaixo dos 295. Ao longo da manhã oscilou entre 295, quase 296, mas vem cada vez mais mantendo uma firmeza no patamar de 295. O que vale destacar, né? A gente está praticamente aí nos últimos 10 dias do mês, o boi gordo ele recua ao longo do ano acima, né, negativo de 5%, enquanto que a carcaça tem um recuo maior, mais de 6%. Então, eu tenho uma sobra no mercado, a carne realmente ela tem uma, com preços, né, estocados, aí a gente tem um cenário aí de dificuldade de passar para o consumidor, somado à desvalorização do frango e da carne suína também. Então eu acho que é importante o pecuarista ficar atento a esse movimento de última, ou pelo menos segunda quinzena do mês, últimas 2 semanas. As exportações elas vêm de um cenário mais positivo, mas também com um câmbio que não desvalorizou tanto com a questão da tarifaço, né? A gente está falando de um dólar, né, a 5,56, então realmente é um mercado mais ofertado, mais escalado e obviamente toda essa pressão de preços aí, futuro sinalizando o patamar aí entre 295 e 300 reais. A gente volta amanhã com mais informação de início de semana. Ótima semana a todos, um grande abraço. Igualmente, Thiago, a toda a equipe do CPEA, João Batista Olive, com você. Informações importantes do Thiago Bernardino. É o cara, né, de mais respeitabilidade do mercado, a gente ouve com muita atenção e ele está sendo muito bem claro, né,
e calmo, né, passando essas informações de maneira bem pontual. Achei muito bacana. Para encerrar, 2 informações importantes. Na Folha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está dizendo que não descarta, de jeito nenhum, as negociações. Segundo ele, o Brasil não deixará a mesa de negociação. Meu Deus, tomara, né? Pelo amor de Deus. Né? Só que vai querer retalhar? Bom, vamos acompanhar com todos os reflexos, todas as consequências, sempre aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, né? A partir de agora, desde manhãzinha, a gente está sempre botando informação para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, como, por exemplo, no Tempo, o Almir Trevisan, do Agrotempo, acaba de passar uma informação que o frio vai ficar até o dia 30 de agosto, Sérgio Braga. Ô, louco! E a gente vai acompanhar. Obrigado a todos, obrigado ao Sérgio, obrigado a toda a equipe do Tempo e Dinheiro, obrigado a você, principalmente, que nos mantém com muita expectativa e muita esperança daquilo que a gente sempre diz aqui, que o Brasil vencerá. Então, muito obrigado. Sim, não esqueçam, hein? Tomem água, hein? Eu estou tomando o tempo todo. Viva o Brasil, até amanhã e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.